Quando pensamos em vida, é meio inevitável imaginar se existe ou não vida no universo, porque a quantidade de corpos celestes que podem abrigar, por exemplo, água no estado líquido no universo parece ser quase que infinita. E outra coisa que nós acabamos pensando é que, para imaginar um local que tenha vida, nós precisamos fazer uma comparação com o que nós conhecemos que tem vida, que no caso é a Terra. Nesse caso, imaginamos que tem que ser um corpo celeste, como a Terra, um planeta que possui um tamanho específico em relação a seu Sol e que possui o quê? Possui também uma Lua que seja relativamente grande quando fazemos a proporção planeta e satélite. E nessa discussão entra-se a teoria do grande filtro, ou seja, saber se a vida ainda está para surgir além da Terra ou se ela já existiu e foi extinguida. E dessa forma, então, o grande filtro ele pode ter essa característica de esperança ou de temor, porque se nós ultrapassamos já o grande filtro, acabamos de descobrir que existem probabilidades muito grandes de que a vida tenha um tempo limitado pelo universo. Obviamente que a gente sabe que vai chegar um momento em que o nosso Sol vai morrer, e quando isso acontecer, a vida que nós conhecemos aqui na Terra também vai deixar de existir, uma vez que o Sol vai acabar se expandindo e vai engolir a Terra no meio de seus raios solares, o que vai extinguir a vida na Terra. Então, a possibilidade para os seres vivos é de que realmente exista um tempo limitado. E sabemos também o que, fazendo análises, descobrimos que o nosso Sol é uma estrela relativamente jovem. E como nós podemos saber isso? Nós podemos saber isso devido ao tipo de material que existe na estrela. E aqui que nós começamos então a interpretar que os elementos químicos que existem em uma estrela, eles podem nos dar uma grande quantidade de informações para sabermos se existe a possibilidade de outros sistemas serem similares ao que nós vivemos, ou seja, ao nosso sistema solar. E aí que entra a necessidade de entendermos como que é a origem do universo e como se dá o desenvolvimento das estrelas e, obviamente, dos sistemas aos quais se acoplam a essa estrela. Quando observamos a origem do universo, nós sabemos que se inicia de uma singularidade, e dessa singularidade ocorre uma expansão e, consequentemente, naquele início fundamental que nós chamamos de Era de Planck, as temperaturas eram altíssimas, na casa de milhões de Kelvin. E com isso, o que acontece? Ocorre a expansão e a temperatura vai caindo, porque esse é um processo físico. Sempre que há uma expansão, a temperatura tende a diminuir. E realmente foi isso que aconteceu. Conforme a temperatura foi caindo, foi ocorrendo a chance do surgimento de partículas fundamentais. Obviamente que isso tem relação com o surgimento do quê? O surgimento de forças fundamentais. Antes, as forças fundamentais eram só uma. E logo em seguida, então, começou a ocorrer ali o desacoplamento das forças. A gravidade se separou e depois começou a haver uma separação da força forte, a força eletromagnética e também da força fraca nuclear, formando então as 4 forças fundamentais da natureza. Dessa forma, então essas partículas mais fundamentais, que no caso eram os quarks, os elétrons e os gluons, começaram a poder fundar, se a gente pode dizer assim, uma nova era, a chamada era em que nós temos o plasma de quark-gluons. Quarks e gluons não existem livres no ambiente. Os elétrons até podem existir, mas quarks e gluons não. Então, com
uma temperatura altíssima, ocorreu ali o surgimento de um plasma em que era formado por quarks e gluons relativamente livres. Com o abaixamento da temperatura, essas partículas começaram a se juntar, e conforme elas se juntam, através da força forte nuclear, que já havia se desacoplado das outras, ou seja, era a segunda força a se desacoplar, começou a se formar algumas espécies de partículas que eram mais complexas. No caso, essas partículas eram os baryons, ou seja, estamos falando de uma era do universo que temos a bariogênese. E na bariogênese, então, começa a se formar prótons e nêutrons. Com o abaixamento da temperatura, essas partículas compostas formadas por férmions e também por bósons começaram a ficar livres para interagir entre si e, obviamente, também com os elétrons, que também são, no caso, férmions, especificamente do tipo leptons carregados. E com isso, começou a ter a fundamentação dos primeiros átomos. Esses átomos primitivos ainda não eram tão complexos como nós temos hoje, átomos que possuem uma grande quantidade de prótons, uma grande quantidade de nêutrons. E isso ocorre porque até mesmo para os elementos químicos ocorreu um grande filtro, mas nós já vamos chegar lá. No caso, então, quando um próton começou a interagir com um elétron, formou-se um dos sistemas mais simples de todos, que é o átomo de hidrogênio, especificamente o átomo de prótio, que é o quê? É o tipo, a espécie de hidrogênio mais comum de todas, ou seja, formada por um próton e por um elétron. As outras espécies de hidrogênio são o deutério, que é formado por um próton, um nêutron e um elétron, chamado deutério porque 2, né? No caso, o núcleo formado por próton e nêutron. E também o trítio, que é formado por um próton e 2 nêutrons, além do seu elétron. Dessa forma, então, essas espécies de hidrogênio começaram a surgir naquele sistema. Só que não necessariamente ainda eram partículas estabilizadas, porque muitas vezes somente os núcleos eram formados e eles não entravam ainda em contato com as partículas negativas, que são os elétrons. Então, dessa forma, havia ali os núcleos com carga, né? Então, nesse caso, era ali a formação de um período chamado como nucleossíntese, ou seja, os primeiros núcleos estavam sendo formados. Obviamente, esses núcleos acabavam interagindo com os elétrons e formando, assim, os primeiros átomos que eram do tipo de hidrogênio. Consequentemente, o que começou a acontecer? Ocorreu ali uma interação para o surgimento da primeira matéria composta por átomos no universo. Ou seja, os primeiros átomos de hidrogênio começaram a se unir, formar os gases e formar ali uma possibilidade de clusters e contínuos que ajudaram então na constituição de uma matéria a partir de hidrogênio. Esse material começou a ser colapsado pela gravidade e formar ali então uma estrela basicamente de hidrogênio. O que acontece nesse momento então? A energia ali era tão grande que os átomos de prótio e deutério começaram a interagir para gerar o que nós conhecemos hoje como hélio 3. Esse material, obviamente, ainda era relativamente instável, sendo que em algum momento um outro átomo de deutério entrava em contato com esse material, ocorria a fusão do núcleo e a liberação de um nêutron. E esse nêutron ficava no sistema e reagia com outros núcleos, podendo ser núcleos de prótio e até mesmo de deutério, fazendo um processo, no caso de decaimento beta, se ele entrasse em contato com um núcleo de deutério e promovendo assim então a formação de um novo próton dentro daquele núcleo. E dessa forma então havia ali o surgimento de um novo átomo no universo. E esse átomo é o átomo mais
perfeito que existe, porque é o átomo de hélio. O átomo de hélio, ele é uma das belezas da natureza, por quê? Porque ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. O simples fato dele ter 2 prótons e 2 nêutrons faz com que ele tenha uma grande capacidade de estabilização. E essa estabilização é muito importante porque, no caso, se relaciona com os chamados números mágicos. E os números mágicos são uma sequência de quantidades de prótons e nêutrons que podem existir nos núcleos atômicos que trazem essa estabilidade. Basicamente, a ideia é de que os prótons e os nêutrons existem concomitantemente dentro do núcleo pelo fato de que isso ajuda a diminuir a repulsão dos prótons. Nesse caso, então, os nêutrons eles entram como se fosse uma espécie de uma parede ali dentro do núcleo atômico, fazendo com que essa repulsão não seja tão grande a ponto de quebrar o núcleo. Sendo assim, então, é muito importante que exista uma quantidade específica de prótons e nêutrons para evitar esse processo acontecer. No caso, existe uma sequência específica, e um dos números mágicos é o 2, sendo que se um elemento químico possui 2 prótons, ele já tem ali por base uma possibilidade de estabilização muito grande do seu núcleo. E o único elemento que possui 2 prótons, o hélio 3 e o hélio 4, que são espécies, ou seja, são isótopos de um mesmo elemento químico. Dessa forma, então, esses elementos, essas espécies elementares de um mesmo tipo, né, porque eles possuem a mesma quantidade de prótons, são estáveis. E eles se estabilizam muito mais se existir números mágicos para nêutrons também. E no caso do hélio, também existe uma quantidade de nêutrons para o hélio 4 que é um número mágico. Ou seja, ele é altamente estabilizado porque ele possui ali 2 prótons e 2 nêutrons. Além disso, um outro fato que transforma esse átomo extremamente estável é que ele tem a sua camada de valência no chamado octeto. Ou seja, é como se ele tivesse ali 8 elétrons na sua camada de valência. Na realidade, ele só tem 2, a gente sabe disso. Mas quando ele chega nessa configuração, ele é o único elemento que existe no universo que tem ali a estabilização completa. Por quê? Porque a camada K, que é a primeira camada, e a sua única camada, no caso, que é a sua camada de valência, ela é formada por um orbital do tipo S. E o orbital do tipo S só cabe nele 2 elétrons. E esses elétrons precisam ter spins diferentes. Por quê? Porque os férmions, eles necessitam de números quânticos diferentes para existir. Ou seja, eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. Então observem como o átomo de hélio ele é uma das perfeições da natureza. Ele possui números mágicos tanto para prótons e nêutrons e possui a sua camada de valência sendo completa com, no caso, um orbital inteiro, um orbital S inteiro. Somente o hélio consegue fazer isso, somente o hélio tem essa característica. E depois do hélio, poucos elementos vão conseguir chegar nesse nível de estabilidade. A gente até tem ali alguns outros elementos que podem ter quantidades de prótons e quantidades de nêutrons iguais, como acontece com o carbono. Só que no caso do carbono, ainda são 6 prótons e 6 nêutrons, e esses não são números mágicos. O próximo elemento a ter números mágicos é quem? É o oxigênio, que vai possuir 8 prótons e 8 nêutrons. Então, dessa forma, o hélio se mostra uma barreira para o desenvolvimento de outros átomos na natureza. Nesse caso, quando observamos numa estrela ali a produção de certos elementos químicos, nós vemos que a quantidade de hidrogênio é muito alta, a quantidade de hélio também é muito alta, mas os elementos seguintes ao hélio, eles despencam em quantidade. Então, no caso, lítio, berílio e boro não existem em grandes quantidades. Por quê?
porque eles dependem ali de uma fusão, no caso, muitas vezes, uma fusão de hidrogênio com hélio, ou mesmo de hélio com hélio, para que seja possível, então, surgirem esses elementos químicos. Somente vai começar a haver um aumento da quantidade de elementos químicos diferentes do hidrogênio e do hélio numa estrela quando alcança-se o processo conhecido como fusão triplo alfa, que no caso se utiliza ali de núcleos de hélio para fundir ali então 3 espécies, e assim nós temos o surgimento do carbono. Então o carbono possui uma grande quantidade em produção nas estrelas porque é uma fusão triplo alfa. A fusão duplo alfa, que no caso formaria o elemento com 4 prótons, no caso seria o berílio, ele não é tão favorável esse tipo de fusão em comparação com a triplo alfa, uma vez que ali existe uma grande necessidade de consumo de energia. Então, conforme vai ocorrendo o aumento do número atômico, ou seja, do número de prótons no núcleo desses átomos, vai ficando cada vez menor ali a quantidade dos mesmos na estrela. E somente após a explosão do núcleo, quando tem lá a geração de muito ferro e que todo o processo se torna endotérmico, que temos ali o espalhamento desses elementos mais pesados para o universo. E é aí que então começam a surgir o quê? Surgir as estrelas similares ao nosso Sol. Observem que as estrelas mais antigas, elas tendem a ter uma metalicidade muito baixa. E o que seria metalicidade na astroquímica e na astrofísica? Isso daí é o surgimento de elementos que são posteriores ao hélio. Então observe a importância do hélio nesse aspecto. Todos os elementos, até mesmo carbono, nitrogênio, oxigênio, são considerados metais na astroquímica e na astrofísica. E dessa forma, então, quando fazemos análise de corpos celestes brilhantes como as estrelas e observamos lá que esses corpos celestes não possuem ali metais, é porque eles estão gerando uma grande quantidade de luz ultravioleta. Então, a presença dos metais faz com que ocorra uma diminuição da radiação ultravioleta. Isso já é um indício muito bom para o surgimento de vida, uma vez que existe menos radiação do corpo celeste, o qual se acopla os planetas. Dessa forma, existe também a necessidade de analisarmos como são as galáxias, ou seja, agora nós estamos falando já de diversas estrelas com diversos sistemas prováveis, formando ali um corpo gigantesco de estrelas, ou seja, as galáxias. As galáxias elas são formadas basicamente por um bojo, que é uma região central, o núcleo dela, e depois ela possui 2 discos, o chamado disco espesso e o disco fino. E acima desse bojo e desses discos existe o halo, que é onde nós temos ali como uma espécie de uma luz meio dissipada, que na realidade são estrelas muito antigas. O bojo, basicamente, onde pode existir até mesmo ali um buraco negro, como existe na nossa galáxia, os Sagitários A estrela. E dessa forma, então, nessa região existem estrelas muito antigas, mas que também podem dar origem a outras estrelas num processo ali de explosão e liberação de material, com o consumo desse material que é expelido. O disco espesso, ele também tem ali estrelas muito antigas. E no disco fino, nós vamos encontrar as estrelas mais jovens. Ou seja, são essas estrelas que possuem uma metalicidade mais alta, sendo que então a gente pode até mesmo descartar o bojo, o halo e o disco espesso como possibilidades de existência de sistemas que podem ter vida. Isso já faz com que grande parte das galáxias tenham uma diminuição de possibilidade de encontrar vida em alguns planetas que podem existir ao redor das estrelas. E, obviamente, essas estrelas que são mais metálicas, se a gente pode dizer assim, são estrelas
que tem mais ou menos ali uns 5 bilhões de anos. O nosso Sol ele possui em torno de 4,6 bilhões de anos e a Terra em torno de 4,5 bilhões de anos. E a vida acredita-se que surgiu há 3 bilhões de anos. Ou seja, a vida ela surge em um momento um tanto quanto que o planeta ainda era jovem. Na realidade, enquanto todo o sistema solar ainda é jovem. Então, isso já traz uma nova característica para a gente imaginar. As estrelas dos sistemas, em teoria, tendem a ser jovens para a existência da vida. Eles não podem também liberar grande quantidade de luz ultravioleta. Então essas observações já conseguem também retirar uma grande quantidade de candidatos a serem sistemas que podem existir vida. Outra característica é que as galáxias, conforme as estrelas vão ficando mais velhas, elas tomam angulações diferentes. Então, por exemplo, o Halo, a gente tem ali uma estrutura que ele é quase em 90 graus. Então as estrelas começam a se organizar em relação ao centro quase em 90 graus. O disco espesso ele já é um pouco mais angulado, chegando ali perto de uns 45 graus, enquanto que o disco fino ele fica ali numa orientação próxima ali quase do 0, 10, 15 graus. Então essa também é uma outra caracterização que mostra que em relação ao centro, as estrelas que estão girando, né, em relação ao centro da galáxia, elas também precisam estar numa orientação quase que de pouca angulação, ou seja, mais uma característica que deve ser observada, o que faz com que uma grande quantidade de candidatas a serem sistemas que podem existir vida também sejam removidas. Então, dessa forma, o sistema vai cada vez diminuindo, até que a gente pode imaginar que mais ou menos em torno de uns 70% das estrelas acabam sendo eliminadas como candidatas à possibilidade de vida. É claro que a quantidade de estrelas que ainda sobra é muito grande, e então existe essa possibilidade do surgimento de vida. Entretanto, com a comparação com o que nós sabemos onde tem vida, que é o sistema solar, os outros sistemas tendem a serem também muito modernos. Ou seja, muito provavelmente o grande filtro se encontra na nossa frente. A gente não passou pelo grande filtro. Talvez a vida na Terra seja um dos primeiros momentos da vida no universo, e por esse fato nós ainda não encontramos outros locais que possam ter vida. Então, essa que é a forma da gente analisar se realmente existe ou não vida no universo. Eu sei que isso pode parecer um pouco desesperançoso, porque dá a impressão de que nós estamos realmente isolados, sozinhos por esse universo, e que talvez a gente não consiga ter esperança de encontrar outras civilizações, e nem mesmo talvez estejamos vivos como questão de planeta, quando outro sistema desenvolver a abiogênese, em que você tem algo que não é vivo e passa a ter vida, ou seja, sistemas que são inorgânicos passando a serem sistemas orgânicos. E muito provavelmente isso vai levar muito mais tempo para acontecer em relação com o que nós tivemos aqui no planeta Terra. O planeta Terra, ele realmente é muito singular. Ele está numa zona ecológica e possui características bastante difíceis de serem encontrados em outros sistemas, apesar da grande quantidade de estrelas e sistemas estelares pelo universo. Então, dessa forma, muito provavelmente, nós somos a maior raridade do universo, que no caso é a vida. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço se for possível que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, hypem esse vídeo para ajudar o canal a continuar a crescer. Compartilhe o vídeo, que também isso é extremamente importante, e deixe um comentário sobre o que vocês acham, se existe ou não vida pelo universo, ou se nós somos os premiados, se somente nós estamos
aqui no universo. Também deixa aqui uma explicação sobre o que você acha que é o grande filtro. Dê algum exemplo, traga teorias para que a gente possa continuar a discussão aqui nos comentários. Também peço, se for possível, que vocês dêem uma olhada no link que eu vou deixar aqui, que é um site onde eu criei lá alguns resumos de livros. E esses livros tem lá, caso vocês queiram clicar e conhecer, comprá-los, né, lá na Amazon, que isso também é uma forma de vocês ajudarem o canal, ou indicar para algum amigo, qualquer coisa assim do tipo. Também existem lá alguns livros de astrofísica que você pode baixar gratuitamente e estudar um pouco sobre esse conteúdo que nós vimos aqui agora, principalmente em relação à evolução química das estrelas e das galáxias. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.